Salve, galera! Você sabe qual a diferença entre controle de natalidade e planejamento familiar? Nesse vídeo eu vou gerar uma reflexão sobre essa temática, então vem comigo! Essas expressões soam como sinônimos, porém, quando se fala de controle de natalidade, está sendo abordado políticas governamentais instruindo e não dando autonomia para que o próprio indivíduo defina quantos membros farão parte da sua família, pois se trata de uma questão vinculada a setores demográficos e econômicos, a um sistema que compõe ações e práticas que fazem o controle da fecundidade em si e da própria reprodução. Já no planejamento familiar, quem toma a iniciativa de regular a fecundidade é o próprio casal, que faz esse controle por ele mesmo ou com auxílio externo. Há um termo que se chama regulação da fecundidade, que se trata da decisão de reproduzir ou não, independente da relação que o casal está inserida. Então, o planejamento familiar e o controle de natalidade estão associados também a questões políticas e ideológicas. Muitas vezes a população associa a causa da fecundidade com o nível econômico, além de violência urbana, fazendo com que esse regulamento seja visto como uma solução para questões vinculadas à economia. Porém, um dado importante a ser olhado é que a pobreza é mais vista entre a população negra e a população feminina, não fazendo nenhum sentido associar redução de natalidade, pobreza e violência como uma resolução, já que os problemas sociais que enfrentamos vão bem além disso. Um exemplo é a desigualdade e a distribuição de renda não adequada. A taxa média do Brasil de fecundidade está um pouco abaixo em relação ao nível de reposição de indivíduos, reduzindo também o número de adolescentes e gestantes. Nos anos 60, organizações internacionais passaram a fomentar aqui no Brasil a redução do crescimento da população, já que na época não havia uma política que regulasse a fecundidade. As organizações atuavam sem muita preocupação com a saúde da mulher em si. Elas distribuíam anticoncepcionais. Essas mulheres não eram acompanhadas por profissionais da saúde. Nessa época, houve um número considerável de laqueaduras tubárias, em especial em populações carentes que não eram alertadas sobre o método, ficavam sem informações importantes sobre a irreversibilidade do método e não havia outras opções, e muitas vezes essas práticas eram realizadas sem menor consentimento da mulher. Fora isso, pesquisas eram feitas e as mulheres se tornavam cobaias, sem nenhum princípio ético em relação às pesquisas usando seres humanos. O movimento feminista, o movimento acadêmico, o movimento negro e profissionais de saúde lutaram com fervor contra essas práticas e condutas, porém sem muito sucesso na época. Nos anos 84, com a elaboração do Programa de Assistência à Saúde Integral da Mulher, movimento considerado revolucionário para a época, a mulher então passou a ser vista além de um objeto de reprodução e foi dada uma atenção à pauta do planejamento familiar nessa fase. Mesmo com esse avanço, muita coisa teve que ser quebrada, já que até os anos 79 havia uma proibição a abordar os termos associados a contraceptivos ou esterilização, que eram vistos como uma questão grave pelo Conselho Federal de Medicina. A lei que aborda esse planejamento familiar só foi editada em 96, fazendo com que o SUS informasse a respeito da regulação da fecundidade, regulamentando esterilizações para ambos os sexos. Hoje, o planejamento familiar é visto como um direito do indivíduo e uma obrigação estatal. Porém, infelizmente, norma e realidade nem sempre andam juntas. Mesmo depois de tanta conquista, ainda não há uma cobertura eficiente para a população interessada. Uma pesquisa de saúde nacional apontou que cerca de 76% das mulheres em idade reprodutiva faziam uso de contraceptivos. Desses 76%, 40% fizeram laqueadura. No ano 2016, o Ministério da Saúde apontou que eram os anticoncepcionais os responsáveis pelo método de uso para planejamento familiar. 10 anos antes, era a laqueadura o método mais usado. Além de informar sobre meios para fazer esse planejamento,
A sexualidade, vista como um tabu, deveria ser abordada de modo educacional, como fazendo a abordagem da prática sexual em si, de modo a fomentar a segurança a respeito e também sobre o papel do homem no auxílio para a prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, e prevenção de gravidez indesejada. E ainda refletir sobre a responsabilidade na paternidade. Quantas vezes você já ouviu por aí homens se isentando da responsabilidade em relação a adquirir ou passar DSTs, ou mesmo em relação à gravidez não desejada, culpabilizando ou responsabilizando apenas a mulher por não se prevenir? O contrário ocorre também. Ou seja, o papel de responsabilidade sobre tudo isso tem que ser igualitário, lembrando do direito e do dever de ambos. Obrigada por estar comigo em mais uma pauta importante. Um abração e até mais!